Com o Pedro Duran, né, a necessidade de um regramento jurídico claro, e isso ficou muito evidente nesse julgamento de Sérgio Moro, que acompanhava até o Cury atentamente os votos dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Jussara Soares comentava, inclusive, que teve um momento em que, diante de toda a festa ali no gabinete do senador, devido à sequência de votos favoráveis a ele, teve um momento em que Sérgio Moro pede silêncio, que foi para ouvir o voto do presidente da corte, que a gente vê aí em tela, Alexandre de Moraes. Vamos ouvir um trecho do que disse o ministro, Theo. Eu sei, como ex-secretário de Segurança, ex-ministro da Justiça, esse período turbulento em que o país viveu, eu sei o que é ser ameaçado pelo PCC, eu sei o que é ser ameaçado, você e sua família, de morte. Então, dizer que a segurança para o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro fazer campanha é um gasto de campanha, dizer que um carro blindado e segurança para que ele possa fazer, eu não diria nem com tranquilidade, porque isso não dá tranquilidade para você, mas dá tranquilidade para a sua família, para a sua mulher, para os seus filhos. Dizer que isso afeta o equilíbrio eleitoral. Quem vai votar numa pessoa porque ela chega de carro blindado? Quem vai votar numa pessoa porque ela precisa de segurança? Quem chamou a atenção para esse trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes foi o Theo Cury. Theo, como é que a gente pode analisar esse posicionamento do ministro Alexandre de Moraes? Esse ponto que a Basília mencionou da distinção entre pré-campanha e campanha foi um tema que o próprio ministro, no voto dele, o ministro Alexandre de Moraes, tratou. Ele disse que internacionalmente essa discussão é sempre tratada no mesmo bojo. Todo mundo é pré-candidato ou todo mundo é candidato. A partir do momento que você se lança pré-candidato no exterior, você já é um candidato ao cargo que você almeja. Só que no Brasil não há essa inclusão no mesmo pacote. São coisas diferentes, são nomenclaturas diferentes e que o TSE não se debruçou ontem. Eu conversava com uma fonte que acompanha de perto esse julgamento e falou assim: o TSE só vai discutir uma regulamentação do que é pré-campanha e do que é campanha caso os votos sejam no sentido de caçar o senador Sérgio Moro. Como isso não aconteceu, esse tema não foi discutido, não foi aprofundado pelos ministros do TSE, que em algum momento vão ter de tratar sobre isso, até para que não haja nenhum tipo de dúvida. Até porque, no caso de ontem, foi uma unanimidade para absolver. Mas caso houvesse algum tipo de discussão e de divergência e não um consenso como houve, aí sim esse tema vai ter de ser discutido em outros casos envolvendo outros políticos. E aí entra essa parte envolvendo os gastos com relação à segurança, que o ministro deixa claro que não pode ser considerado um gasto porque não envolve de fato a pré-campanha. Isso não traz um benefício para uma pessoa que está disputando uma eleição, o fato de ela ser alvo de uma organização criminosa, como é o caso do primeiro comando da capital, que inclusive já ameaçou em casos passados, como ele mencionou, o próprio ministro Alexandre de Moraes. Para além das estratégias políticas de Sérgio Moro, que a Basília mencionou, eu chamo a atenção também para um fato. Ele desapareceu um pouco de cena ao longo das últimas semanas, evitou comentar temas muito polêmicos. Ontem mesmo, as decisões dele foram anuladas por uma determinação do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Não houve, até porque faltavam poucas horas para o começo do julgamento dele, um comentário dele com relação a isso. Então, é um posicionamento, o fato de ele não se posicionar sobre vários assuntos, é um posicionamento em meio ao cenário e ao ambiente que ele vivia de iminência de um julgamento que poderia levar à cassação dele. Ele fez o dever de casa, deu uma desaparecida ao longo dos últimos tempos e teve interlocutores importantes, como é o caso do presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Agora recupera, então, o fôlego e tem pela frente o mandato de senador e as aspirações políticas seguem vivas para o senador Sérgio Moro.